Seja muito bem-vindo ao Direito Penal. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha e hoje nós vamos dissecar o marco do combate ao crime organizado, a Lei 15.358 de 2026. Mas antes de iniciarmos, eu tenho um aviso importante. Para você acompanhar essa aula em alto nível, eu disponibilizei um PDF denso, esquematizado e atualizado com toda a parte material dessa lei. Material de apoio definitivo que eu preparei para os meus alunos de mentoria. E o link para baixar esse material gratuitamente está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Pegue o seu e vamos para a aula. Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso 10º e último bloco dessa primeira parte da aula. Vamos terminar aqui agora o estudo do primeiro tipo penal trazido pela Lei 15.358 de 2026, que é o crime de domínio social estruturado. Vamos à análise agora do parágrafo 9º do artigo 2º da lei, que diz o seguinte: a prática dos crimes previstos neste artigo é causa suficiente para a decretação de prisão preventiva. E aí eu digo para vocês que existem pelo menos duas possíveis visões para analisar esse dispositivo. Uma primeira visão deve interpretar esse dispositivo como sendo constitucional, entendendo que ele simplesmente altera ali os critérios autorizadores da prisão preventiva. Essa interpretação veria essa expressão causa suficiente para a decretação da prisão preventiva como sendo um critério para a decretação da prisão preventiva. Então, se o indivíduo responder por um dos crimes do artigo 2º, então o juiz já teria diante de si motivos para a decretação da preventiva. Mas eu tenho que falar duas coisas importantes para você sobre essa visão que eu acabei de relatar. Duas coisas. Primeiro, o parágrafo 9º fala em crimes do artigo 2º da lei. Então, você já deve ter percebido que o seu examinador vai utilizar aqui a maldade de colocar na sua prova crimes que estejam tipificados no artigo 3º, que é o crime de favorecimento ao domínio social estruturado, que veremos na sequência, e dizer para você que a prática daquelas condutas já seria um motivo suficiente para a decretação da preventiva. Isso estaria errado, porque pela literalidade da lei, o parágrafo 9º do artigo 2º se refere apenas aos crimes do artigo 2º e não a todos os crimes da lei. O dispositivo não fala a prática dos crimes previstos nesta lei é suficiente, causa suficiente para a decretação da preventiva. Ela diz a prática dos crimes previstos neste artigo. Então se refere o parágrafo 9º ao artigo 2º da Lei Crime de Domínio Social Estruturado. Isso é uma primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é a seguinte: tem que ter uma representação do delegado de polícia ou um requerimento do Ministério Público para que o juiz, entendendo cabível, decrete a prisão preventiva. Quando a lei fala que a prática dos crimes previstos neste artigo é causa suficiente para a decretação da preventiva, a lei não está dando ao juiz a possibilidade de decretação preventiva de ofício. Isso, gente, porque o Supremo Tribunal Federal já firmou essa orientação no sentido de ser inconstitucional qualquer decretação de prisão preventiva feita ex officio pelo magistrado, principalmente após a entrada em vigor do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, porque o pacote anticrime reforçou a estrutura acusatória do processo penal brasileiro no âmbito infraconstitucional. O processo penal brasileiro sempre foi no âmbito constitucional acusatório. Porém, com o Código de Processo Penal de 1942, obviamente que ali havia dispositivos ligados a um modelo inquisitorial de processo. E, por isso, diversos conflitos ligados à interpretação desses dispositivos. Agora, com o pacote anticrime,
isso ficou positivado também no âmbito infraconstitucional, essa ideia de que o sistema processual penal brasileiro é acusatório, tem que existir ali uma perfeita distinção entre os atores do processo, a função de julgar é só do juiz, a de acusar do Ministério Público ou do querelante nas ações de iniciativa privada, ou seria do querelante, e a função também da defesa, né, do réu enquanto sujeito ativo ali para produção de provas, exercício do contraditório, ampla defesa, etc. Então, voltando aqui para esse raciocínio, a segunda informação que eu queria trazer para vocês em relação a essa interpretação que vê o parágrafo 9º como constitucional e que proibiria o magistrado de decretação de prisão preventiva de ofício, é que o Supremo Tribunal, como eu disse, por diversas vezes, em diversos precedentes, como, por exemplo, no julgamento lá da ADI que versava sobre o juiz das garantias, a ADI 6298 e as outras conexas, entendeu que a iniciativa para a decretação da prisão preventiva deve partir das partes, Ministério Público ou autoridade policial, vedando completamente a atuação ex officio do magistrado sob pena de comprometimento do próprio sistema acusatório. Tudo bem? Esse entendimento do Supremo decorre de uma leitura conjugada dos artigos 3º-A do Código de Processo Penal e 311 do CPP. Esses dispositivos consagram essa necessidade da separação das funções de acusar e julgar, consagram a necessidade de preservação da imparcialidade do órgão julgador. Então, uma atuação de ofício em qualquer âmbito do início da persecução penal, na fase ali de investigação, ou qualquer atuação do magistrado colocando-se no lugar da acusação, implicaria aí um desvio desse sistema acusatório, o juiz atuando como acusador. E aí compromete a própria atuação do órgão julgador, certo? O STF, além disso, para reforçar, vai fundamentar essa sua decisão nas ADIs ligadas ao juiz das garantias, na vedação, né? Essa vedação ela é fundada na ideia de próprio devido processo legal, de contraditório, de ampla defesa, porque a ausência de provocação do magistrado pode implicar uma restrição à liberdade do réu sem, presta atenção nisso, a dialeticidade processual, sem a dialética necessária para o processo, que é a acusação pedir, o juiz ouvir, informar como regra ao réu, ele vai se manifestar e o juiz vai decidir, exercendo ali o contraditório, a ampla defesa. Tudo bem? Além disso, violaria essa decretação de ofício aquela motivação concreta e individualizada que se exige das decisões, principalmente aquelas ligadas à decretação de medidas cautelares pessoais. Então, esse parágrafo 9º, quando ele diz assim que a prática dos crimes previstos neste artigo constitui causa suficiente para a decretação da prisão preventiva, ele não está literalmente afirmando ou possibilitando uma atuação ex officio do magistrado. Ele indica um fundamento abstrato autorizador da medida de prisão cautelar, da prisão preventiva, perceberam? Essa seria uma primeira interpretação, que veria constitucionalidade no parágrafo 9º do artigo 2º do marco, a depender dessas considerações que eu falei, ligadas à impossibilidade de decretação de prisão ex officio pelo magistrado. Mas essa redação do parágrafo 9º, do jeito que está, possibilita questionamentos acerca da constitucionalidade. E aqui entra a segunda possível interpretação que eu acredito que vai surgir na doutrina e que vai ser levada aos tribunais superiores, principalmente ao STF, no âmbito do controle de constitucionalidade. Isso porque o parágrafo 9º, como vocês viram, afirma que a prática do crime do artigo 2º por si só é suficiente para a decretação da preventiva.
Isso pode ser interpretado como uma presunção automática dos requisitos do artigo 312 do CPP. Vocês estão lembrados do artigo 312, que diz que a prisão preventiva será decretada? Aí vem os motivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, esses são os motivos, mas quando houver prova do crime, indício suficiente de autoria e o perigo gerado pela liberdade do imputado. Então, tem que ter indício suficiente de autoria, prova do crime e também prova do perigo gerado pelo estado de liberdade desse imputado. Então, a análise desse parágrafo 9º alteraria principalmente a interpretação dada a essa parte final do artigo 312 no que se refere a essa abrangência do periculum libertatis, a esse perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A interpretação dada a essa parte final do 312 seria alterada com o parágrafo 9º do artigo 2º, compreenderam? E isso vem a contrariar a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que, em relação à prisão preventiva, exige fundamentação concreta, individualizada e baseada em elementos do caso específico. O STF considera inadmissíveis presunções absolutas de periculosidade. Compreenderam isso? Agora, recentemente, em 2025, entrou em vigor uma lei que alterou os artigos 310 e seguintes do CPP, a Lei 15.272. Ela alterou as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Aqui eu estou abrindo um parêntese dentro do parêntese, beleza? Então, essa lei alterou as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alterou lá o 310, incluindo nele um parágrafo 3º. É importante que vocês entendam isso, porque isso vai cair em concurso, beleza? Mas essa lei fez mais. E aí é o que é o ponto dessa nova lei que vai ligar aqui na análise da explicação desse parágrafo 9º do marco. Essa lei também alterou, incluindo um parágrafo 3º no 312. Na verdade, no 310, lá ela incluiu um parágrafo 5º. Desculpa. É no 312 que ela incluiu um parágrafo 3º. Beleza? E esse parágrafo 3º do artigo 312, proveniente dessa lei de 2025, de novembro de 2025, a 15.272, vai dizer que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente, essa periculosidade do agente que gera risco à ordem pública, alguns critérios devem ser considerados pelo magistrado no momento da decretação da preventiva. E quais são esses critérios? Estão nesses incisos do artigo 310, parágrafo 3º. E vai levar em consideração o modus operandi, né, o uso de violência, grave ameaça, premeditação do crime. Vai levar em consideração a participação desse cara em organização criminosa. Vai levar em consideração a quantidade de drogas apreendidas, de armas apreendidas. Leva em consideração ainda um fundado receio de reiteração delitiva. E aí isso sempre foi controvertido na doutrina, mas a lei vai dizer assim, inclusive baseado em inquéritos policial e ações penais em curso que o indivíduo esteja respondendo. Porque, olha só, vamos ser bem realistas, sendo ainda garantistas, o garantismo saudável, integral, mas vamos ser bem realistas. Se o cara está respondendo a um inquérito policial e esse inquérito policial se torna uma ação penal, tudo bem. Será que a gente consegue provar ali que existe receio de reiteração delitiva? É um pouco complicado dizer isso. Seria, como diz o professor Aurélio Lopes, um exercício de futurologia, não é? Mas imagine um sujeito que está respondendo a uma ação penal e quando puxa lá a capivara do cara,
a folha de antecedentes criminais, a FAC, ele responde a outras 5 ações penais e responde a 16 inquéritos policiais em investigações diferentes de práticas delituosas diferentes. Pô, aqui me parece que existe sim um fundado receio de reiteração delitiva baseada em outros inquéritos e ações penais em curso, como quer ali o novo parágrafo 3º do artigo 310 do CPP. Tudo bem? Só que o interessante dessa lei, não para por aqui pelo 310, é que ela incluiu também um parágrafo 4º no 310 do CPP. E esse parágrafo 4º é muito bacana quando a gente analisa a incidência do parágrafo 9º do artigo 2º. Esse parágrafo 4 diz que não cabe prisão preventiva com base em alegações da gravidade abstrata do crime, devendo as situações de periculosidade do agente, o risco que ele exerce à ordem pública, à ordem econômica, a regularidade da instrução criminal, a aplicação da lei penal, todos aqueles critérios que nós vimos lá do artigo 310 caput, isso deve ser demonstrado concretamente, diz o parágrafo 4º do próprio 310. Então, se deve ser demonstrado concretamente, quando o parágrafo 9º da lei que a gente está estudando aqui diz que a prática dos crimes previstos neste artigo é causa suficiente para a decretação da preventiva, parece que ela cria uma presunção de periculosidade absoluta em relação a esses crimes, o que faria com que houvesse a possibilidade de decretação da preventiva sem comprovação concreta da periculosidade daquele agente, individualizando a sua conduta, perceberam? Essa é a segunda interpretação que eu vejo possível e que geraria um questionamento acerca da inconstitucionalidade dessa lei. Então, embora esse parágrafo 9º não traga diretamente uma inconstitucionalidade ligada à possibilidade do juiz decretar de ofício a preventiva, ele, nessa visão, poderia ser interpretado como inconstitucional se ele significasse uma automaticidade da prisão preventiva. Porque isso violaria o princípio da presunção de inocência, da proporcionalidade, da excepcionalidade das medidas cautelares, como diversas vezes já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Portanto, me parece que em eventual controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tende a fazer uma declaração de interpretação conforme a Constituição para afastar qualquer leitura que autorize aqui uma decretação automática da prisão preventiva sem a demonstração concreta dos requisitos dela, naquele caso concreto, individualizando a conduta desse indivíduo. E afastando, obviamente, também qualquer atuação de ofício de um magistrado, mas isso o próprio artigo já não permite. Beleza? E assim nós fechamos o crime de domínio social estruturado. Essa primeira parte da aula acabou. Coisa pra caramba que nós falamos. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco de aulas. Eu vou fazer, daqui a pouco vocês vão ter acesso aí a segunda parte da lei, que vai estudar o crime de favorecimento ao domínio social estruturado e outras alterações que a lei traz. Muita coisa ainda para ser dita. Eu sei que a teoria, por si só, não vai garantir a sua aprovação. O que separa o candidato aprovado daquele que fica pelo caminho é a capacidade de aplicação do conhecimento na hora da prova. E por isso eu preparei um curso intensivo com 30 questões inéditas, estilo FGV, Sebrasp, sobre esse tema. Comentadas assertiva por assertiva, ponto por ponto, com fundamentação jurisprudencial, legal e doutrinária e foco nas pegadinhas de prova. É uma preparação cirúrgica por um investimento de apenas R$ 37,90, o preço de um lanche, mas com o valor de uma mentoria. O link para adquirir o curso também está aqui na descrição desse vídeo. Você já sabe, aqui no Direito Penal On, toda segunda-feira às 19 horas, eu tenho um encontro com você para a gente estudar uma lei penal especial. E agora nós estamos na série do Marco do Combate ao Crime Organizado. Te espero na próxima segunda.